Muito obrigada. Senhora Presidente, volto naturalmente a cumprimentar o Sr. Presidente da ACP. A verdade é que o requerimento do PST veio precisamente a propósito de um dos maiores aumentos do ISP de que há memória, 6 cêntimos, a que se junta naturalmente o IVA e, portanto, chegamos aqui a um aumento global de 7,4 cêntimos sobre o preço do gasóleo e da gasolina. A verdade é que, à margem da discussão orçamental, e como dizia na anterior audição, os portugueses foram surpreendidos de um dia para o outro com uma portaria que teve este grande aumento do ISP. E a verdade é que o principal argumento para este aumento prendia-se, como disse, acabou mesmo de dizer, uma questão de neutralidade fiscal. E como disse, mas mais do que aquilo que nós podemos dizer é aquilo que o TAU diz, e passo a ler, em resultado do aumento muito expressivo do imposto sobre o tabaco e do ISP, os impostos indiretos apresentam um crescimento face ao período homólogo, dizendo, aliás, que o aumento verificado até maio ter-se-á devido, sobretudo, ao incremento da taxa de imposto. E, portanto, o aumento da receita fica-se a dever não a um boom da atividade económica, até porque toda a gente sabe que a atividade económica tem precisamente ido o sentido inverso, tem desacelerado, deveu-se precisamente ao aumento da taxa do ISP. E a verdade é que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, quando houve esta subida, admitia a possibilidade de voltar a aumentar o ISP, caso houvesse uma nova redução significativa do preço dos combustíveis, da mesma forma como iria reduzir ou aliviar se o preço aumentasse. Nós, na discussão orçamental, verificámos logo um grande aumento dos combustíveis e perguntámos quando é que vinha a revisão, mas a verdade é que ela tardou e só se verificou em maio. A verdade é que ela verificou-se, essa revisão, muito em resultado daquilo que foi também a pressão feita pelas empresas de transporte. Foi aí nessa altura que o Governo anunciou a revisão trimestral, portanto para maio, agosto e novembro, sendo que vários membros do Governo anunciaram esta revisão e as expectativas eram elevadíssimas. Aliás, o Primeiro-Ministro chegou a dizer isto numa entrevista à televisão. E a verdade é que, e peço desculpa de citar um provérbio português, a montanha pariu um rato, porque a descida foi de 1 cêntimo. Aliás, e curiosamente, quando desceu o ISP em 1 cêntimo, a subida do preço do petróleo, dos combustíveis, acabou por minimizar, anular completamente essa revisão. E, portanto, nós fomos desde o início contra este aumento, porque, como disse bem, o aumento do ISP é altamente regressivo na medida em que vai penalizar, na mesma medida, um desempregado ou um milionário e na medida em que penaliza todas as empresas de igual forma. Depois, junta-se a isto, da parte do PSD, a crítica à opacidade que tem rodeado a metodologia escolhida pelo Governo. Depois também há aqui uma grande frustração de expectativas, porque estávamos à espera que estas revisões fossem naturalmente mais significativas e mais céleres. E, portanto, também nos merece grande preocupação a solução encontrada, porque a solução encontrada beneficia alguns. Se calhar alguns daqueles que foram mais audíveis nos protestos que fizeram, continuando todos os outros, ou seja, operadores, todas as empresas em geral e todos os portugueses a suportar este aumento do preço dos combustíveis. Não deixa de ser interessante lembrar que quando houve este aumento, o Governo chegou a adiantar a possibilidade de criar um benefício fiscal para as empresas que tivessem os gastos com os combustíveis. Na altura, o PSD alertou que o benefício que o Governo se preparava para implementar iria deixar de fora mais de metade das empresas, porque se mais de metade das empresas apresentassem prejuízo fiscal, não iam aproveitar rigorosamente nada da medida que o Governo, pelos vistos, iria apresentar e que não vai apresentar, porque naturalmente não era uma medida que resolvesse o que quer que seja. A proposta de lei que tivemos a oportunidade de discutir anteriormente é uma parte de uma tentativa de resolução tardia, altamente deficiente, porque é discriminatória do território, é discriminatória dos operadores e é altamente burocrática e, portanto, acaba por ser um bocadinho aqui o incentivo que o Governo quer dar, torna-se um pouco inoperacional e os operadores tornam difícil o aproveitamento da mesma. Mesmo entidades que estão abrangidas pela proposta de lei, na discussão na especialidade, vieram criticar, vieram dizer que aquilo que o Governo dá com uma mão, tira com outra e que naturalmente as empresas, a maior parte das empresas não têm dinheiro para estar a adiantar ao Estado durante 3 meses e só passado esses 3 meses é que irão receber se cumprirem todas as etapas burocráticas que o Governo, entretanto, achou por bem criar. E aquilo que eu lhe perguntava, naturalmente, é qual é que é, na sua opinião e na opinião da ACP e da percepção que tem o impacto da subida do ISP, que se verificou
beneficiou deste freio, até porque este mecanismo de compensação não está sequer em vigor e, portanto, os efeitos têm-se verificado no dia-a-dia das famílias e das empresas. O que acha deste mecanismo de revisão trimestral? Na opinião do PSD, se fosse um mecanismo mensal ou quinzenal, aí sim, eventualmente, poderiam os efeitos ser minimizados e, naturalmente, também pedia que comentasse esta suposta neutralidade fiscal, que foi a razão da subida do ISP na altura. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.